Olá, minha querida amiga do TEC, meu querido amigo do TEC. Estamos de volta com mais uma aula sobre direito das sucessões e hoje vamos tratar do tema direito de representação. Tema importante, com poucos artigos no Código Civil, muito importante para você conseguir resolver as questões de primeira fase, segunda fase. Então vamos lá. Já te convido, pega o seu material, seu vade-mecum, vamos fazer aqueles grifos, anotações, para facilitar a sua revisão. Então, vamos lá. Trouxe para nós iniciarmos o conceito de direito de representação dado pelo professor Pablo Stolze e Pamplona no seu livro Manual de Direito Civil. Diz o seguinte: conceitualmente, no âmbito sucessório, a representação traduz um direito conferido aos sucessores do herdeiro pré-morto ou excluído da sucessão para que possam receber a parte que caberia ao próprio representado. Então, o que nosso queridíssimo professor Pablo está dizendo aqui? Ocorre o direito de representação no direito das sucessões quando o ordenamento jurídico ele convoca certos parentes do falecido para representar ele como se vivo ele estivesse, para suceder em seu nome. Então, vamos supor que eu faleci e aí minha mãe faleceu depois de mim. Como eu sou pré-morta, eu faleci antes da minha mãe, a minha filha vai herdar a herança da avó da mesma forma como eu herdaria se viva fosse, pelo direito de representação. Calma lá, vai ficar claro esse assunto, nós só estamos começando. Vamos começar a leitura do dispositivo. O que diz o artigo 1851? Abre o seu material aí, seu vade-mecum. Esse é o principal dispositivo do direito de representação, que é o que diz, em linhas gerais, o que é o direito de representação. Dá-se o direito de representação quando a lei, então tem que ter uma legislação para tanto, chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Maria Clara, eu ainda não consegui entender o que é o direito de representação. Vamos fazer um exemplo para facilitar. Então vamos lá. Carlos faleceu. Carlos, autor da herança. Aqui, ó. Carlos, autor da herança, faleceu. Ele tinha os seguintes filhos. Luísa, aqui Luísa, e Beatriz. Luísa e Beatriz. Então, Carlos faleceu, deixou como filha Luísa e Beatriz, certo? Em vida teve Luísa e Beatriz. Carlos não era casado, não tinha companheira, nada disso. Tudo bem. Antes de Carlos falecer, vamos colocar a data aqui para facilitar. Carlos faleceu no dia 10/2 de 23. Então, ele faleceu 10 de fevereiro de 2023. Carlos faleceu, abriu a sucessão de Carlos. 10 de fevereiro de 2023. Então, ele tinha Luísa e Beatriz. Luísa, ela tinha falecido aqui, ó, no dia 9/1 de 2000, ano 2000, certo? Então, ela faleceu nessa data aqui, a filha dele faleceu. Então, esse aqui faleceu. Luísa, por sua vez, tinha duas filhas, duas filhinhas, Ana e Maria, certo? Ana e Maria, aqui, ó. Ana e Maria. Joia. Beatriz, só ela não tinha filho. Então, o que acontece? Luísa é o quê? Luísa é chamada de pré-morta. Você já viu esse termo aqui? Pré-morte. A pessoa é pré-morta, anota aí, é muito importante, está sempre em prova. Luísa é pré-morta.
pré-morta. Por que pré-morta? Porque Luísa faleceu antes do autor da herança, antes do seu pai. Seu pai faleceu em 10 de fevereiro de 2023 e Luísa faleceu em 9 de janeiro de 2000. Ou seja, Luísa é pré-morta do seu pai, faleceu antes. Então, como que vai ser dividida a herança do pai de Luísa e Beatriz? Como que vai ser feito? Vai ser feito da seguinte forma. Veja que ele não tem cônjuge, não tem companheiro. 50% da herança, isso ele não deixou testamento nem nada. 50% da herança vai para a filha dele, Beatriz. É uma descendente de primeiro grau, 50%. E os outros 50%, que seria de Luísa? Luísa morreu. Luísa é pré-morta, olha só, morreu antes do pai. Os outros 50% de Luísa vai para os herdeiros de Luísa pelo direito de representação, ou seja, os herdeiros aqui não herdam por direito próprio, não herdam por cabeça. No direito das sucessões, quando diz que a pessoa herdou por direito próprio, herdou por cabeça, é que ela herdou por direito dela, que está previsto em lei. Aqui não. Aqui, as filhas de Luísa, Ana e Maria, vão herdar o que a mãe herdaria se viva estivesse. Luísa, se Luísa estivesse viva, o que Luísa receberia? 50% da herança, porque o pai dela só deixou 2 filhos. Aí, pelo direito de representação, as 2 filhas vão herdar o que Luísa herdaria se viva estivesse. É isso que é o direito de representação. Então, no nosso exemplo, Ana vai herdar 25% e Maria 25%. Pelo direito de representação. Isso porque a mãe delas já tinha falecido antes do autor da herança, ela era pré-morta. Toda vez que você escutar esse termo pré-morte, a pessoa já estava morta anteriormente ao autor da herança, ao dono da herança, vamos dizer assim, para facilitar, ao dono da herança. O dono da herança, o autor da herança, faleceu no dia 10 de 2 de 23, e Luísa faleceu 9 de janeiro de 2000, ou seja, ela era pré-morta, de forma que aplica o direito de representação e os descendentes de Luísa, aqui no nosso caso as filhas de Luísa, vão herdar o que Luísa herdaria se viva fosse. Como são 2, a gente divide 25 para cada. Se for só uma, 50%. 50% já, a metade já era de uma só. Se fosse 3, um terço dos 50%. E assim sucessivamente. Vamos caminhando, artigo 1852 do Código Civil. Eu arrisco a dizer que esse, em relação ao direito das sucessões, é o artigo mais cobrado. Porque é como se fosse uma pegadinha. Olha só, vamos comigo ler o dispositivo. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Olha que coisa boa para concurso, gente. Nunca. Você não foi ensinado de que quando tiver uma prova de primeira fase, numa prova objetiva, você não vai marcar como correta aquela assertiva que está falando nunca, jamais, sempre, aquelas afirmações muito fortes, você não marca com essas palavras? Pois é, aqui é uma exceção, o artigo 1852. Por quê? O direito de representação, ele jamais vai acontecer em relação aos ascendentes. Maria Clara, não entendi. Olha só, quem são seus descendentes? Quem são? São seus filhos, são seus netos, são seus bisnetos, são seus tataranetos, e aí até o final, é até infinito. Direito os descendentes é uma linha reta ao infinito. Então, tudo abaixo de você ao infinito. Quem são seus ascendentes? É ao contrário, é acima de você ao infinito também. É a sua mãe, é o seu pai, é o seu avô, sua avó, sua bisavó, bisavô, tataravô, e assim ao infinito. Isso, descendente, ascendente, revisãozinha básica aqui. Agora, o que o artigo 1852 está querendo dizer? Que só existe direito de representação na linha reta descendente. Ou seja, somente um filho, um neto, um bisneto pode se valer do direito de representação. De forma que não, presta atenção, não existe direito de representação em relação aos ascendentes. A mãe, a pai, vó, vô, não tem direito de representação. Maria Clara,
eu ainda não entendi essa parte aí, essa parte final, que os ascendentes não têm direito de representação. Poderia, para ficar mais claro, me dar um exemplo? Claro, vamos lá. O exemplo é sempre muito bom para a gente entender direito das sucessões. Então, vamos lá. Olha aqui no nosso exemplo. Carlos é o autor da herança, certo? Carlos faleceu. Carlos faleceu. Carlos faleceu no dia 13/1/23. Faleceu 13/1/23, certo? Aí Carlos tem uma mãe, né? Tem a mamãe dele e o pai dele. Carlos não deixou descendentes, não quis ter filho. Era uma pessoa que gostava de viajar, de curtir a vida, entendia que não era legal ter filho, não quis ter filho. Também não casou, não tinha cônjuge, companheiro, nada disso. Carlos era tranquilão, aí livre e saltitante pela vida. E aí deixou uma mãe viva, certo? E um pai. Ocorre que o pai, ele tinha falecido já. O pai de Carlos faleceu. O pai de Carlos já tinha falecido no dia 1/2/2019. Então, o que isso quer dizer? Que o pai de Carlos é um pré-morto, ou seja, ele já tinha morrido antes de Carlos, antes do autor da herança. Aqui, ó, PM, pré-morto. Pai de Carlos já era pré-morto, certo? Joia. A pergunta que fica é o seguinte, deixa eu só apagar aqui para caber. Aqui é o pai de Carlos, né? A pergunta é o seguinte, como que vai ser feita a herança de Carlos pelo artigo 1852? Por quê? Como Carlos o pai de Carlos era pré-morto, você pode estar imaginando que como o avô de Carlos, o pai do pai de Carlos está vivo, né? O pai do pai de Carlos está vivo aqui, o senhor Antônio. Antônio está vivo, ó. Antônio está vivo, que é o pai do pai de Carlos, ou seja, o vô de Carlos está vivo. O pai de Carlos já tinha falecido, ele era pré-morto, mas ele deixou, o pai dele estava vivo, o vô de Carlos está vivo. O vô de Carlos, seu Antônio, ele vai poder herdar o que o pai de Carlos herdaria se vivo estivesse pelo direito de representação? O que você acha? Ou aqui no nosso exemplo, somente a mãe de Carlos vai levar toda a herança. Como que eu divido? Eu coloco 50% para a mãe de Carlos e os outros 50% pelo direito de representação eu vou dar para o avô de Carlos, que é o pai do pai de Carlos, seu Antônio. O que você acha aí? Seu Antônio vai ter o direito de representação, ele vai poder representar o seu filho e vai poder receber o que o seu filho receberia se vivo estivesse ou não, ou simplesmente a mãe de Carlos vai herdar tudo e vai sair aí rica, saltitante, feliz com uma fortuna. O que você acha? Nosso exemplo. A mãe de Carlos vai herdar 100% da herança. Por quê? Porque não existe direito de representação na linha ascendente. Ascendente não tem o direito de representação. Olha só, o pai de Carlos, ele é ascendente de Carlos de primeiro grau. O vô é ascendente de segundo grau. Então, como ele é um ascendente, ele não tem direito de representação. Não tem. Só tem direito de representação na linha reta descendente. Não existe direito de representação na linha ascendente. Ficou claro? Tenho certeza que você nunca mais vai errar esse assunto. E outra coisa agora importantíssima. Existe direito de representação na linha colateral, transversal? A gente viu. Primeira regra. Existe direito de representação na linha descendente, filho, neto, bisneto, tataraneto, joia, a gente já entendeu isso. Não existe direito de representação na linha ascendente, pai, vô, vó, bisavô, tataravô e assim sucessivamente. Ou seja, um ascendente não pode herdar o que o outro ascendente herdaria em vida se tivesse vivo. Pelo que ele é pré-morto, a pessoa já morreu e aí o ascendente do grau superior não vai poder dar o que esse ascendente pré-morto herdaria se vivo fosse, porque não tem direito de representação em relação aos ascendentes. A pergunta agora é outra. Existe direito de representação em relação ao colateral ou transversal? É sinônimo. Colateral
é sinônimo de transversal. Existe direito de representação em relação aos colaterais? Por exemplo, em relação a primo, irmão, tio, tio-avô, sobrinho. E aí, existe direito de representação ou não? O que você acha? O nosso artigo 1853 responde essa pergunta. Na linha transversal, ou seja, colateral, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos destes concorrerem. O que esse artigo quis dizer? Que na linha colateral, na linha transversal, só existe direito de representação para o sobrinho. Anota aí, ó, só tem direito de representação na linha colateral aos sobrinhos e sobrinhas, claro, né? Aos sobrinhos. Só os sobrinhos têm direito de representação. Somente ele, ninguém mais. Por quê? Olha só, quem é filho de irmão? Quem é filho do meu irmão? Meu sobrinho. Só ele, só o sobrinho, na linha colateral, na linha transversal, tem o direito de representação. E detalhe muito importante, para ocorrer esse direito de representação dos sobrinhos, esses sobrinhos têm que estar concorrendo com o irmão do falecido. Senão, não vai existir direito de representação. Maria Clara, não entendi. Eu quero que esse trem fique claro para mim, porque eu quero tirar um 10 na minha prova. Faz um exemplo aí para me entender. Vamos lá agora. O seu pedido aqui é uma ordem. Vamos fazer nosso exemplo aqui. Você vai entender o direito de representação na linha transversal, ou seja, colateral. Então, vamos lá. Carlos, nosso falecido aí, nosso autor da herança, era muito rico, cheio de fortuna. Era uma pessoa que adorava viajar, curtia a vida, não quis casar. Falei, eu vou casar para a pessoa ficar me enchendo o saco, tirando a minha liberdade, perguntando onde eu tô. Eu tenho que ficar dando informação disso e aquilo. Não vou. Carlos não casou. Carlos também falou outra coisa, eu também não quero filho. Filho tá muito caro, filho dá trabalho demais, filho vai tirar minha liberdade. Não quero filho, quero só viver viajando, porque eu já passei no meu concurso, Carlos passou no concurso, ganhava muito bem e trabalhava em home office, então ele viajava aí em Nova York, todo lugar tá viajando. Então, ele não teve descendente, não teve cônjuge, e aí ele também não tinha descendente, não tinha cônjuge, não tinha ascendente. Os pais de Carlos já tinham falecido. Só sobrou quem? Os colaterais de segundo grau. Quem são os colaterais de segundo grau de Carlos? Que ele deixou vivo? Ele deixou vivo uma irmã, Carla, deixou viva Carla, a irmã dele, e tinha outro irmão que chamava Pedro. Pedro tinha 2 filhos, João e Pedrinho, certo? Carlos faleceu aqui no nosso exemplo, dia 1º de fevereiro de 2023. Essa foi a data do falecimento de Carlos. Agora, Pedro, irmão de Carlos, já tinha falecido de grave acidente no dia 5/3 de 2020. O que isso quer dizer? Que Pedro é pré-morto em relação a Carlos. Ou seja, Pedro já tinha morrido. Na data da sucessão de Carlos, no dia que Carlos morreu, Pedro já tinha batido as botas há muito tempo. Então, Pedro morreu primeiro que Carlos. No nosso exemplo, Carlos morreu no dia 1º/2 de 23 e Pedro no dia 5/3 de 2020. Ou seja, 3 anos antes, Pedro, o irmão dele, já tinha morrido. Então, ele é um pré-morto, morreu antes do autor da herança. E aí, como que vai ficar a herança de Carlos? Lembrando que Carlos não deixou o testamento. O que você acha? Como que vai ficar? Vai ter direito de representação? Vai, por quê? 50% vai ficar para o irmão e os outros 50% que seria de Pedro, como ele é pré-morto, como ele morreu, vai ser dividido para os filhos dele. Os 50% divide 25% para um
e 25% para outro. Por quê? Porque na linha transversal existe o direito de representação em relação aos filhos de irmão, ou seja, em relação aos sobrinhos, desde que estejam concorrendo com irmãos. No nosso exemplo aqui, só tinha irmão concorrendo. Aí vai ter direito sim ao direito de representação. Agora um exemplo aqui, vamos fazer outro exemplo aqui para você entender aqui e não errar nada na prova. Outra situação, que não é agora, mas também a aplicação do mesmo dispositivo. Olha só, outra situação. Vamos supor que Carlos faleceu, né? Carlos faleceu 1/2 de 23. Carlos não tinha esposa, não tinha companheira, não tinha pai vivo, nada disso. Aí Carlos, ao longo da vida, teve um irmão, Pedro. Pedro, por sua vez, tinha 2 filhos, filho 1, filho 2. E ele teve outro irmão, Carlos Júnior, o irmão dele também. E aí, esse irmão, não, vou colocar Célio para facilitar, porque o autor da herança já era Carlos, né? Célio teve 3 filhos, 1, 2, 3. Ocorre que tanto esse irmão de Carlos quanto Célio já era falecido. Os dois estavam no acidente, faleceu, os dois juntos, estavam no churrasco, bebeu, acidentou no dia 1/9 de 2020. Ou seja, os dois aqui são pré-mortos em relação a Carlos. E aí, quem vai ficar com a herança de Carlos? Ele não tem cônjuge, não tem companheira, não tem mãe viva, não tem nada. Ele só tem sobrinho. O que vai acontecer com esse sobrinho? O que você acha? Nesse caso aqui, os sobrinhos não herdam pelo direito de representação. Sério, Maria Clara? Sério? Ele não herda pelo direito de representação? Não, por quê? A gente viu que na linha transversal ocorre o direito de representação somente em relação aos filhos de irmão, ou seja, aos sobrinhos, se concorrerem com irmãos. Aqui o sobrinho não está concorrendo com irmão nenhum. Olha só, todos já tinham falecido, todos os irmãos já tinham falecido. Então aqui os sobrinhos herdam, mas é por direito próprio, por cabeça. Aí aqui faz a divisão. Cada um vai receber parte igual. Cada um vai receber. Nós temos 5, 1/5 para cada um. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Recebe por direito próprio, por cabeça. Não é direito de representação. Cuidado, não faça essa confusão. Isso muda tanto na prática. Por que muda na prática? Se fosse direito de representação, 50% ia dividir aqui, ia ficar 25, 25. 50 aqui, aí ia dividir os 25 por 3. Não é isso que ocorre. Aqui eles herdam por direito próprio, por cabeça, porque não é direito de representação. Na linha transversal, ou seja, na linha colateral, só existe direito de representação se for ao sobrinho e esse sobrinho estiver concorrendo com os irmãos do falecido. Ou seja, só há direito de representação de sobrinho se está concorrendo com o irmão. Se não está concorrendo com o irmão, se é sobrinho com sobrinho, herda por direito próprio, herda por cabeça, não é direito de representação. Outra perguntinha muito importante. Somente existe o direito de representação nos casos de pré-morte? O que você acha? Você viu nessa altura da aula, tenho certeza que você entendeu o que é pré-morte. Pré-morte é quando um possível herdeiro, ele seria herdeiro se estivesse vivo, ele morre antes do autor da herança. Então, para eu analisar a pré-morte, eu tenho que ver essa morte da pessoa, a data da morte, em relação à data da morte do autor da herança, a data da morte do dono da herança, daquele que faleceu, do decujus, do autor da herança. Então, se o decujus faleceu no dia 5/2 de fevereiro e a pessoa faleceu aqui, o irmão, por exemplo, faleceu no dia 5/3 de 2020, ela é pré-morta, porque ela morreu antes do autor da herança. A pergunta é, somente existe direito de representação quando existe uma pré-morte? É necessário ter pré-morte? Ou tem outras hipóteses de direito de representação? Não necessariamente pela pré-morte, por outros institutos. O que você acha? O que você pensa desse assunto aí? Muito importante, poucas pessoas lembram disso.
E como esse curso aqui do TEC é completo, eu quero que você saia daqui sabendo tudo de direito de representação. Olha só, trouxe um caso aqui para vocês que existe direito de representação sem haver pré-morte. Lembra quando nós estudamos sobre indignidade, que é uma forma de exclusão da sucessão? Eu excluo um herdeiro ou legatário da sucessão que cometeu atos de indignidade. Por exemplo, matou a auto-herança ou tentou matar, caluniou em juízo, aquelas todas situações que a gente aprendeu na aula. Olha só, artigo 1816 diz o seguinte: são pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Ou seja, na verdade, não tem uma pré-morte verdadeira. A pessoa não morreu, a pessoa está viva. Mas o artigo 1816 trata esse indigno, essa pessoa que foi excluída da sucessão, olha só, como se morto fosse. Não está morto, na verdade ele está vivo, ele só foi excluído da sucessão. Então não é caso de pré-morte real, aqui é uma pré-morte ficta, porque a lei supõe que ele está morto. Por quê? Por que supõe? Você imagina, Deus me livre e guarde, matei meu pai e aí fui excluído da sucessão por indignidade. Meu filho tem alguma coisa a ver de eu ter matado meu pai? Não, meu filho não tem nada a ver, coitado, não tem nada a ver. Meu filho vai sair prejudicado com isso? Não, não pode, ele não pode sair prejudicado. Por isso, eu vou ser excluída da sucessão por indignidade, não vou receber absolutamente nada, nem vou poder administrar esse bem, não vou poder tirar frutos desse bem, nada, não vou poder fazer nada. E o meu filho vai herdar, ele vai me suceder pelo direito de representação como se morta eu estivesse. Veja bem, olha como o direito é bonito, como o direito tem justiça, como é legal estudar esse assunto. Então eu matei meu pai, Deus me livre e guarde. Matei meu pai, só um exemplo aqui, né, pessoal? E aí o meu filho vai herdar o que eu herdaria se não tivesse excluído da sucessão pelo direito de representação. Então, Maria Clara, você está dizendo que existe direito de representação também sem haver pré-morte? Exato. Um exemplo aqui é o caso de indignidade. Nos casos de indignidade, existe direito de representação sem haver pré-morte, mas são casos excepcionais. Existe outro caso, Maria Clara, ou é só indignidade? E aí, o que você acha? Será que existe outro caso? E na deserdação, que é outra forma de exclusão da sucessão? Lá na deserdação, a gente já teve essa aula. Se você ainda não assistiu, te convido a assistir lá, muito importante. E a deserdação, que é uma forma de exclusão da sucessão por testamento, exclui herdeiro necessário. Na deserdação, existe direito de representação? Ou seja, aquele que foi deserdado, os descendentes do deserdado vai poder herdar pelo direito de representação o que o deserdado herdaria se não tivesse sido deserdado. E aí, o que você acha? Em relação à deserdação, existe uma controvérsia, porque não tem dispositivo expresso igual tem lá da indignidade, que a gente viu que os efeitos são pessoais da indignidade e que o herdeiro do excluído vai representar pelo direito de representação como se ele morto fosse. Isso já está tranquilo, cristalino como água, previsto no Código Civil. Agora, em relação à deserdação, isso não está expresso no Código Civil, que existe o direito de representação aos herdeiros do deserdado. Não existe isso expresso no Código Civil. Acontece que a maioria da doutrina, então o entendimento majoritário hoje é que existe sim o direito de representação também na deserdação, porque os efeitos da deserdação também são pessoais, não podem atingir, isso é regra clássica no direito, em todos os ramos do direito. A penalidade não pode ultrapassar a pessoa do apenado. Ora, seria muito injusto que a pessoa fosse deserdada e os filhos dela não receberiam? O que você pensa sobre isso? É justo ou não é? Então, se você estiver numa prova de segunda fase, você, com todo o conhecimento que você tem, você vai discorrer sobre isso
vai falar que indignidade já tem previsão expressa no Código Civil, deserdação não tem, mas a doutrina entende que deve se aplicar por analogia, sim, o direito de representação à deserdação também. E aí, para finalizar a nossa aula, vamos fazer duas questões sobre esse assunto aqui, sobre direito de representação, para você ver como esse assunto é cobrado nas provas de primeira fase. Então, vamos lá, o concurso é de promotor de justiça e diz o seguinte: o título 1, livro 5 do Código Civil de 2002, disciplinou na sucessão em geral o direito de representação. Considerando os critérios legislativos, assinale a alternativa correta. Letra A. Trata-se de direito conferido ao inventariante como representante judicial e extrajudicial do espólio. É erradíssimo. O que direito de representação tem a ver com isso, minha gente? Nada a ver. Eu tenho certeza que você não marcaria essa letra A. É o direito conferido pelo parente mais próximo a um parente mais distante para representá-lo na sucessão legal e testamentária? Também não. Nada a ver. Letra C. Trata-se da substituição do herdeiro pré-morto, olha a palavrinha já chave aqui, que a maioria do direito de representação é quando tem pré-morte, a gente viu. Na sucessão em geral, pelos parentes mais próximos na linha ascendente e descendente. Olha o erro aqui, olha o erro. Qual que é o erro? Existe direito de representação na linha ascendente? E aí, o que você acha? A gente estudou que somente existe direito de representação na linha descendente. Na linha ascendente, nananina não, está incorreto. Então, não é substituição do herdeiro pré-morto na sucessão em geral pelos parentes mais próximos na linha ascendente e descendente, não. Aqui, em regra, na linha descendente. Letra D, ocorre na linha transversal somente em favor dos filhos de irmãos do autor da herança, quando com o irmão deste concorrerem. Corretíssimo. O que a gente viu? A gente teve o nosso exemplo lá, que é possível, o sobrinho vai poder, por direito de representação, herdar o que seu pai herdaria se vivo fosse, desde que, claro, esteja concorrendo com outros irmãos do autor da herança, letra D, nosso gabarito. Para finalizar, eu fiz questão de trazer uma questão em que ela tem o enunciado e conta uma historinha. Por quê? Você vai perceber, quando você estiver fazendo questões de direito das sucessões, a maioria tem uma historinha. A historinha, ela enrola ali, diz várias coisas para saber se você consegue fazer a partilha daqueles bens. Como que você partilharia aqueles bens? Então, geralmente, quando a gente faz questões de direito da sucessão, a gente tem que ter um papel na mão, uma caneta, para a gente fazer aquela árvorezinha, mesmo que básica, igual eu faço aqui com vocês, para não errar. Eu costumo fazer assim, costumo sempre fazer o desenho, que aí a gente não erra. Nós vamos fazer aqui agora, para você ver esse assunto na prática. Olha só, Bento faleceu na última segunda-feira, deixando um vasto patrimônio. Ele era casado com Glória. Então, primeira coisa, você já grifa aqui, ó. Ele era casado com Glória, cônjuge, herdeiro necessário, não vamos deixar de bobeira aqui, pelo regime da separação convencional de bens. Vamos ver o que isso vai repercutir. E deixou 2 filhos vivos, Cosme e José. Então, era casado pelo regime da separação convencional de bens, deixou 2 filhos vivos, Cosme e José. Ocorre que Justina, também filha de Bento e Glória, que falecera 2 anos antes de Bento. Olha só o que a gente tem aqui. Justina, veja Justina. Justina também era filha do casal, certo? Só que ela era pré-morta, porque falecera 2 anos antes de Bento. Então, tinha uma filha pré-morta. E aí, como é que vai ser esse direito de representação? E essa filha, Justina, tinha 2 filhos absolutamente incapazes. Pedro, de 5 anos, e Valentina, de 3 anos, que se encontrava vivo na presente data. Então, vamos fazer aqui o desenho dessa história para a gente não errar. Temos o autor da herança, certo? O autor da herança, Bento. Bento tá aqui, ó. Bento faleceu, Bento tá aqui. Bento era casado, certo? Com quem que Bento era casado? Com Glória. Bento era casado com Glória pelo regime da separação convencional de bens. Nós vamos ver isso aqui também. E deixou 2 filhos vivos. Aqui, ó, filho do casal vivo. A gente tem 2 filhos vivos.
e uma filha pré-morta. A gente já sabe. Quem são os filhos vivos? Cosme e José. Então, Cosme, José. Quem que é a filha pré-morta? Justina. Aqui, ó, vamos colocar C de Cosme, J de José e Justina. E Justina deixou 2 filhos absolutamente capazes. Pedro, aqui, ó, Pedro, de 5 anos, e Valentina, de 3, certo? Valentina, de 3. Agora, a gente já tem a árvorezinha aqui, vamos responder as assertivas. Com base no ordenamento jurídico vigente, assinale a opção que apresenta correta a partilha de bens de Bento. Observação: para a solução do caso, Bento nunca realizou testamento, então vai ser essa partilha que nós vamos fazer vai ser de acordo com a sucessão legítima, que é aquela prevista em lei, não é sucessão testamentária, não deixou testamento. Letra A. O patrimônio de Bento será dividido em partes iguais entre Cosme e José. Você acha que é? Nananina, não. Uai, a Justina morreu, não vai ter direito de representação? E a Glória? A questão é, você pode ficar em dúvida. A Glória era casada com Bento pelo regime da separação convencional de bens, certo? É aquele regime que o que é seu e o que é meu. Separação de bens total. É aquele regime pelo pacto, você precisa fazer um pacto antenupcial lá no tabelionato de notas por meio de uma escritura pública, certo? Casada pelo regime da separação convencional de bens. A pergunta-chave é: uma pessoa, uma cônjuge ou um cônjuge casado pelo regime da separação convencional de bens é herdeiro? Ele vai herdar alguma coisa? O que você acha? Sim, simplesmente ele vai herdar. A gente já teve essa aula aqui, te convido a assistir, importantíssima, do regime sucessório do cônjuge e do companheiro. Quando a pessoa é casada com a outra pelo regime da separação convencional de bens, ela não é meeira, que é um instituto de direito de família. Ou seja, ela não vai ter direito à meação, 50% do patrimônio. Não vai ter. Ela vai ser herdeira em concorrência com os descendentes. Aqui no nosso exemplo, ela vai ser herdeira em concorrência com os filhos de Bento. Isso está previsto expressamente no Código Civil. A pessoa que é casada pelo regime da separação convencional de bens, ela é herdeira, sim, em concorrência com os filhos. Por quê? Uma coisa é direito de família. Lá, se eles divorciarem em vida, ela não tem direito a nada. Separação convencional de bens, cada um vai para o seu rumo, cada um continua com o que é seu. Em vida, divórcio, herança é outra coisa. A pessoa morreu e é casada pelo regime da separação convencional de bens, essa pessoa é herdeira por expressa previsão do Código Civil. E isso pode parecer um absurdo, pessoal. Isso aí, muita gente não sabe disso. Até os operadores do direito é difícil. Imagina para a sociedade que não tem esse conhecimento técnico. A pessoa casa pelo regime da separação convencional de bens, achando que na sua morte a pessoa não vai herdar nada. Mas a verdade não é essa, não é assim que ocorre na prática. Aquele que é casado pelo regime da separação convencional de bens, ele é herdeiro em concorrência com os descendentes. Então, letra A está incorreta. Letra B. Glória terá direito à metade dos bens de Bento, na qualidade de meeira. O restante divide-se em partes iguais entre Cosme e Jorge. Errado. Primeiro que Glória não vai ter metade de nada porque ela não é meeira, ela não é casada pelo regime da comunhão universal ou comunhão parcial, que daria meação. Ela não é meeira. Ela é casada pelo regime da separação convencional, ela é herdeira em concorrência com os descendentes. Outro erro aqui é só falar de Cosme e José. E aí, como é que vai ficar o direito de representação dos filhos da irmã pré-morta aqui, ó? Justina já é pré-morta, então tá errado. Letra C. O patrimônio de Bento será dividido em 4 partes. Glória, Cosme e José herdarão cada um a 4ª parte do patrimônio, sendo que a outra 4ª parte será dividida entre Pedro e Valentina, que herdarão por representação. Letra C, corretíssimo, nosso gabarito. Olha só como que vai ficar aqui. Falecido. Então, Bento faleceu. Aí, a Glória, como era casada pelo regime da separação convencional de bens, ela vai herdar em concorrência com os descendentes. Aí, são quatro descendentes aqui, ó. Glória, cônjuge, um descendente, um filho, outro filho, outro filho. Então, a herança vai ser dividida em 1/4.
Aí Glória vai ficar com 1/4, esse filho com 1/4, esse outro com 1/4. E essa aqui, como era pré-morta, Justina, ó aqui, Justina era pré-morta, o que vai acontecer com Justina? Os filhos de Justina vai dividir esse 1/4 da herança aqui, ó. Divide 1/4 entre o Pedro, que tem 5 anos, e Valentina, com 3 anos. Aí pega 1/4, divide para 2, cada um vai ficar com 50% de 1/4. Porque pelo direito de representação. Viu como esse assunto é cobrado na prova? Geralmente é assim. Ele faz uma questãozinha, diz o que aconteceu, e aí quer que você faça a partilha desse bem. Por isso que é muito importante você desenhar, igual a gente fez aqui. Você viu que é um desenho ridículo, facinho, sem muita elaboração, só para você entender. Porque se você não desenha em direito das sucessões, você não consegue colocar na sua cabeça, a maioria das pessoas, a não ser que você seja um ser aí fora da curva e não precise desenhar. Agora, nós, meros mortais, é importante desenhar para ficar na cabeça, a gente lembrar e ficar até mais fácil de resolver a questão. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui, finalizamos a nossa aula sobre direito de representação. Você viu que é um instituto muito importante, fácil de entender. Espero que você tenha entendido. Se tiver ficado ainda alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Você sabe, estou inteira à disposição. E não desista, vai atrás dos seus sonhos. Você está aqui com uma ferramenta maravilhosa que é o TEC Concurso. Tem aulas maravilhosas, muitas questões para ser respondida. Leia a lei, faça questões, assista às aulas, faça revisões. Mais cedo ou mais tarde você vai ser aprovado. Faça a sua parte que você vai chegar lá. E claro, o que precisar pode contar comigo. Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.